Oi, meu amigo, minha amiga da Academia Eureka! Que maravilha estar aqui de novo, que maravilha estar acompanhando aí os vídeos nossos no YouTube. E para minha surpresa, as pessoas têm, você tem lá visto os vídeos e isso tem, acredito que, ajudado de alguma forma. É isso que a gente quer mesmo, fazer com que o conhecimento seja disseminado de uma maneira que possa ser facilmente aprendido. O objetivo da Academia Eureka é esse. Então vamos lá, te agradeço mais uma vez pela participação conosco e divulgue aí o nosso canal para que ele possa ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Retomando o nosso trabalho com as aulas de matemática, uma sugestão que nós tivemos foi para trabalhar justamente com um tema que aparentemente é um bicho papão aí de todo mundo da matemática. Mas nós vamos entender que à medida em que a gente consegue ir aprendendo melhor e entendendo de fato o que é a estatística, nós vamos ver que ela pode ser muito bem trabalhada e muito bem aplicada em muitas áreas aí profissionais, científicas e por aí afora, tá bom? Então, inicialmente, nós vamos tratar nesse tema de estatística, nós vamos trabalhar três tópicos. Primeiro, onde usá-la? Até para nos motivar a enxergar que isso aqui é interessante ser estudado, sim. É interessante de eu entender o porquê da estatística existir e onde eu posso usá-la. Segundo, alguns princípios básicos nós vamos ver hoje da estatística que podem nos ajudar a aplicá-la no nosso dia a dia de trabalho, no nosso dia a dia de casa ou qualquer outra área que for necessário. E por fim, nós vamos tratar nessa aula de hoje alguns conceitos. Por que é importante trabalhar essa questão dos conceitos? Se nós não entendermos que alguns conceitos são necessários serem entendidos, nós vamos ver que dificilmente nós vamos conseguir aplicar e dificilmente nós vamos fazer, nós vamos perceber o tanto que é interessante a estatística, tá bom? Então, para início de tudo, nós vamos ver o que? Onde usar a estatística? Onde usar? Tem muita gente usando estatística hoje. E aí eu venho aqui para trazer para vocês algumas áreas que já usam a estatística com muita frequência, principalmente para as pessoas que estão trabalhando aí, ó. Vou aqui abreviar, por exemplo, marketing. As pessoas que trabalham com marketing usam muito a estatística. Para quê? Para entender perfil do cliente, para entender perfil de produto, para entender como que eu vou vender um determinado produto numa determinada região. Então, isso tudo, a estatística vai ser uma excelente ferramenta e depois nós vamos ver as ferramentas mesmo da estatística para uso nesses tipos de aplicação que eu estou falando para vocês. Outra atuação muito interessante da estatística, ambientes de produção. Produção, indústrias, por exemplo, existe uma ferramenta muito interessante chamada CEP, Controle Estatístico de Processos, que é nada mais, nada menos que uma ferramenta ou várias técnicas estatísticas para se avaliar se o ambiente produtivo está funcionando bem ou mal. Outra área muito interessante para a gente falar da estatística é na psicologia. A psicologia cada vez mais vem usando ferramentas de estatística. Para quê? Para fazer os testes psicográficos, psicográficos não, psicométricos, desculpa. Esses testes psicométricos, por exemplo, podem nos mostrar justamente o que? Perfil de pessoas, como é que é personalidade de pessoas. Eu não sou psicólogo, não entendo nada, mas eu sei que é muito utilizado, tá bom? Aqui é mais para ilustrar onde a gente pode usar a estatística. Outra área interessante para a gente analisar, que é relacionada com essa área de produção, é também na área de qualidade. As pessoas que estão atuando aí na área de qualidade não conseguem atuar bem se não trabalharem com estatística. Isso é fato. É necessário que a gente entenda a estatística para utilizar na área de qualidade. Por exemplo, calcular índice de refugos de um determinado processo produtivo, se está acontecendo muito refúgio ou não. Isso tudo está relacionado com a área de qualidade. Outra área interessante para a gente tratar, e que às vezes também é meio esquisita, mas meio esquisita para quem não entende, né? Claro. Aí na economia, por exemplo. A economia usa muito estatística para justamente avaliar tendências. Como que eu vou aplicar? Como que o mercado tem sinalizado aí crescimento ou não? A economia tem apresentado tendência de crescimento ou de
não é crescimento. Se eu tenho crescimento, eu tenho aí um período de recessão, vamos falar assim, tá? Então, na economia dá para a gente avaliar justamente tendências. Outra área interessante, finanças. Olha aí, nossos amigos financeiros. Nas finanças, é fundamental que a gente entenda o porquê entenda o porquê das coisas acontecerem. E a estatística vem para ajudar. Outra área interessante, esportes. Na área dos esportes, cada vez mais a estatística tem sido utilizada, principalmente nos esportes de alto desempenho, de alto rendimento. Por quê? Natação, por exemplo, a estatística vem para analisar movimentos, a quantidade de movimentos que são feitos por minuto, e aí ela pode justamente, no ajuste fino, refinar esses movimentos para auxiliar no processo de desenvolvimento dos atletas. Outra área muito bacana de uso da estatística, medicina. A medicina, ela vem buscando sempre desenvolver técnicas, vacinas, uma série de recursos, e a estatística vem como possibilidade de auxiliar aí no desenvolvimento da medicina também. Então aqui eu trouxe um apanhado geral de áreas em que nós podemos e em que nós vemos a estatística atuando, tá? E sendo utilizada como uma ferramenta muito interessante, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam aqui também que existem aí alguns princípios básicos da estatística que nós vamos tratar aqui agora. Então, como que nós vamos aplicar a estatística? Como que nós vamos fazer com que ela flua bem e que ela seja bem utilizada? Então, esses princípios básicos, o modo de operação e modo de uso da estatística, tudo parte de um ponto, que é o quê? A existência de um problema. Eu quero entender um determinado problema. A partir do momento que eu entendo que eu quero entender esse determinado problema, eu vou buscar o que primeiro? Eu vou fazer uma coleta de dados. Eu quero coletar primeiro dados sobre uma determinada situação. Eu faço a coleta de dados, então, depois eu coloco esses dados em ordem de uma determinada forma. Essa ordenação ou organização que nós podemos dizer vai determinar diretamente a maneira como eu vou entender esse problema. Depois que eu saio dessa ordenação ou organização dos dados, eu vou para uma outra etapa que se chama tratamento dos dados. Deixa eu simplificar aqui para caber tudo aqui. Então eu tenho um momento de tratamento dos dados. Se eu não tratar bem os dados, e aqui vem as técnicas, aqui vem os recursos da estatística, eu não vou conseguir resultados bons para isso. Um dos pontos que para mim eu considero como um dos pontos-chave desse processo aqui é a fase de análise. Se eu não tenho capacitação ou se eu não tenho bom conhecimento desses recursos e das técnicas estatísticas, dificilmente eu vou conseguir fazer um bom relato de como que esse problema tem acontecido. E aí vem o ponto que é essencial em tudo. Não adianta nada eu coletar dados, não adianta nada eu ordenar os dados, não adianta nada eu tratar os dados e analisá-los sem que eu faça o que para mim é o mais importante, que é o que? A tomada deixa eu corrigir aqui, tomada de decisão. A única maneira que nós vamos conseguir fazer com que um problema seja resolvido é justamente tomando decisões para que esse problema possa ser de fato resolvido. Aí sim, a partir do momento que eu tomei decisão, eu parto novamente para um processo de coleta de dados e isso entra num ciclo. Esse ciclo vai fazendo com que os problemas sejam constantemente resolvidos. E a estatística vem então ser um conjunto de métodos que nos auxilia nesse ciclo aqui, principalmente com foco na tomada de decisões, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Esse é o princípio básico da estatística. Coletar dados, ordená-los, tratá-los, analisar os resultados diante desses tratamentos para tomar as decisões com o objetivo de resolvermos problemas, tá? Em seguida, nós vamos para alguns conceitos básicos, que são interessantes também
de tratarmos aqui, porque esses conceitos básicos são essenciais para serem entendidos, porque senão tudo fica meio sem sentido. Então, nós vamos aqui entender alguns conceitos básicos necessários para estatística. O primeiro deles, população. É interessante eu entender esse conceito de população, também conhecido como universo, porque diante da população ou diante do universo, que é o meu conjunto a ser avaliado, é que eu vou identificar o problema que está acontecendo ali. Eu quero entender, por exemplo, por que em alguma determinada região do país o crescimento econômico não desenvolve. Então eu tenho ali região Nordeste, vamos imaginar, que está em crescimento estrondoso aí no país hoje, mas nós percebemos que ainda tem algumas áreas específicas que não se desenvolvem. Então eu quero entender naquele conjunto, naquela população, por que o desenvolvimento econômico é travado muitas vezes. Então eu tenho aqui a minha população ou o meu universo. Para entender essa população, nós partimos para um outro conceito importante, que é o conceito de amostra. Esse conceito de amostra é interessante porque a partir da amostra, a partir dos métodos estatísticos utilizados, eu posso aí, que é uma parte representativa dessa população, eu posso então generalizar e identificar as causas de um determinado problema. Seria mais ou menos assim, eu tenho um universo, que é a população de uma determinada região, e eu tenho aqui então uma amostra representativa dessa região que vai me dar uma possibilidade de generalizar ou de conhecer o que acontece nessa região como um todo. Isso para mim é conhecido como amostra, tá? Não só para mim, lógico, para estatística, tá bom? Depois vem um outro tema interessante que a gente está acostumado a escutar por aí, jornais principalmente, que é um conceito de censo. O que é o censo? O censo seria uma amostra de uma determinada população, só que ao invés de eu tratar de uma parte simplesmente da população, para que ele seja caracterizado como um censo, eu tenho que ter justamente uma visibilidade de toda a amostra. Por isso que quando nós falamos em censo do IBGE, o censo do IBGE ele só é considerado como um censo porque ele tem que tratar de toda a população brasileira para se tratar justamente o quê? Alguns aspectos relativos a população, quantidade de pessoas por casa, renda per capita e uma série de outras características e atributos analisados estatisticamente, tá bom? E por fim, nós temos um outro conceito fundamental, que é o conceito chamado de amostragem. O que é então? Eu tenho a amostra e tenho o processo de amostragem. A amostragem nada mais é do que o processo de fazer essa medida. Então, o ato de fazer as medidas, o ato de buscar numa determinada amostra, identificar as características daquela amostra para tomar um conhecimento generalizado sobre a população, eu estou fazendo então a amostragem daquela população ou daquele universo. Esse processo então de coleta faz com que eu tenha aí diferentes possibilidades estatísticas para levar em consideração atributos que eu quero conhecer ou problemas que eu quero conhecer daquela população ou universo que eu estou analisando. Tá bom? Por hoje, nessa primeira aula, nós vamos parar por aqui. Porque são conceitos importantes. Na próxima aula, nós já vamos tratar de algumas questões mais direcionadas para a estatística. E, por enquanto, vamos ficando por aqui, tá bom? Para a gente ter uma noção boa do que são esses conceitos. Mais uma vez, eu quero agradecer você pela sua participação conosco nesse vídeo. E espero que esteja contribuindo de alguma forma, tá bom? Aí, o objetivo nosso é que as aulas sejam cada vez mais desenvolvidas aí, tá bom? Academia Eureka, porque descobrir é divertido. Meu grande abraço aqui para vocês. Até a próxima. Valeu!